crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a tia Vera. Olha, vivi uma situação muito engraçada hoje. Cheguei em casa e me deparei com um ratinho. Fiquei muito assustada e logo pulei em cima da cadeira. O ratinho também se assustou comigo e correu para embaixo da cadeira. Foi muito engraçado. Depois eu ri bastante dessa situação. Você já viveu alguma situação assim? Se assustou com alguma coisa e correu, e pulou em cima da cadeira, pulou em cima da cama, ou já brincou de esconder embaixo da cama? Com certeza já. Vamos falar hoje um pouquinho sobre em cima e embaixo. Eu vou propor para vocês o seguinte. Eu vou perguntar e você responde rapidinho. Se demorar ou não acertar a resposta, terá que pagar uma prenda, ok? Então vamos começar. Nós temos uma criança, uma bela menina. Em cima da mesa, nós temos alguns objetos. Olhem bem. Quantos objetos aparecem em cima da mesa? Rapidinho. 3, 1, 2 ou 4? 4, né? Vamos continuar. Observe agora embaixo da mesa. Embaixo da mesa, nós temos quais objetos? Um carrinho e um dado. Agora a pergunta, responda rapidinho. Quantos objetos você vê embaixo da mesa? 4, 2, 3 ou 1? 2, muito bem. Você é muito esperto, não vai pagar a prenda dessa vez. Continuando. Temos um gatinho. Esse gatinho está onde? Em cima da cadeira. E o que temos embaixo da cadeira? Uma bola colorida. Continuando. Agora, nós vemos duas crianças. Essas crianças estão num espaço muito lindo, com bichinhos, plantas, um gramado. Vou perguntar e você terá que responder rapidamente. Qual o animal que aparece em cima da árvore? Uma coruja, muito bom! Agora eu quero que você me diga quais os animais que aparecem embaixo da árvore. Isso, pássaros e coelhos. Agora, continue olhando. Quero que você me responda quantas crianças aparecem embaixo da árvore. 2, muito bom. Quantos coelhos? 2 coelhos. Quantos pássaros? 2 pássaros. Isso. Vamos continuar agora trabalhando os conceitos em cima e embaixo. Vi que você está craque. Me responda, onde você se encontra agora assistindo esse vídeo? Em cima de uma cadeira? Em cima do sofá? Ou em cima da sua cama? Vi que você sabe tudo sobre os conceitos em cima e embaixo. Então é hora de brincar. Te convido a brincar comigo com uma brincadeira palavra cantada em cima e embaixo. Assista ao vídeo. A gente vai brincar com a música Engatinhando, com a brincadeira de em cima, embaixo, em cima, embaixo. Tcharam! 1, 2, 3 e foi. Só o pé. Bateu, voltou e foi. 1, 2, 3. Bateu. Bateu, voltou. Agora com a mão e foi. 1, 2, em cima e embaixo. Em cima, embaixo, em cima, 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 embaixo.
Atenção, muita atenção. 1, 2, 3 e foi! Em cima, embaixo, em cima. Vamos inverter as duplas agora, vai! Primeira dupla. Atenção, respira profundamente. Primeiro vocês e depois a gente. 1, 2, 3 e foi! 3, cima, embaixo, pra gente. E aí, crianças, o que vocês acharam do vídeo? Gostaram da brincadeira? Eu gostei muito. Brinquei na minha casa com os meus filhos e também brinquei na escola. É uma brincadeira muito divertida, mas você tem que ficar esperto, né? Para bater as palmas embaixo e em cima, na hora certa. Qual a parte que você mais gostou do vídeo? O vídeo é muito legal, então eu te convido a brincar mais vezes com esse vídeo no decorrer da semana. Chame os seus amigos, brinque com a sua família, tá bom? Crianças, é chegada a hora de ir embora. Muito obrigado pela sua presença e até o próximo vídeo. Tchau, crianças! E aí, galera, bem-vindos historiadores, bem-vindos alunos da nossa aula de história. Eu sou o professor Daniel Ruas, estou aqui de Faraó e já dá para você imaginar qual será o assunto da nossa aula de hoje. Exatamente, o Egito Antigo. O Egito é um país localizado no nordeste da África, tendo por limite ocidental o deserto do Saara, o famoso deserto do Saara, o maior deserto quente e árido do mundo, porque temos os desertos gelados do planeta Terra, ou também chamado de deserto da Líbia. Nós temos do lado oriental o Mar Vermelho, a Península do Sinai e outro deserto, o grande deserto da Arábia, ou deserto do Sinai. O Egito faz fronteira com o Mar Mediterrâneo ao norte, onde o seu rio, né, o rio Nilo, ele acaba desaguando no mar, e ao sul com o Sudão e antigamente o antigo reino de Cush. Essa é a localização do Egito. Muita gente acha que o Egito não é na África, porque os egípcios nas suas pinturas aparecem maquiados e tudo, e parece que eles não são africanos, porque a cor da pele deles é um pouco mais clara do que os demais povos africanos, mas os egípcios são africanos sim. E o Egito, meus amigos, ele é chamado pelo pai da história, o Heródoto, o historiador grego, né? O Heródoto, o Egito é chamado de uma dádiva do Nilo, um presente do rio Nilo
Por quê? Exatamente por causa dessa localização. Essa frase é tão conhecida e faz referência à importância do rio Nilo para o surgimento de uma grande civilização naquela região do Egito. Porque imagina, de um lado o deserto do Saara, do outro o Mar Vermelho e o deserto do Sinai. Então você tem o deserto de um lado, o deserto do outro, não teria possibilidade de vida nem de construção de civilização se não fosse esse grande rio passando por aquela região ali. Por isso que o Egito é chamado pelo Heródoto de uma dádiva do Nilo. Por volta de 5.000 anos antes de Cristo, o clima daquela região, no entanto, ele era bem diferente do atual. Havia áreas verdes, típicas de savana, como é hoje numa parte da África, naquela vegetação de savana, que abrigava diversos animais. Então, os seres humanos, atraídos pela caça abundante nesse local, eles começaram a vir e se fixar na região. Então tinha elefantes, tinha leopardos, tinha girafas, tinha leões, tinha antílopes, vários animais ali na beira do rio Nilo. O ser humano, que era nômade, que vivia mudando de lugar em lugar, buscando caça para alimentar as suas famílias, acabou fixando ali. E ali o ser humano começou a desenvolver a agricultura. As primeiras aldeias humanas surgiram ali naquela região do rio Nilo por volta de 5.000 a.C., né? Aquela região 3.200 a.C., na verdade. E essas aldeias agrícolas eram chamadas de nomos. Os chefes dos nomos eram os nomarcas, eram uma espécie de líderes tribais, né? Quase monarca, né? Mas monarca depois vai ser o faraó, que vai unir os reinos e formar um único reino do Egito. Os nomos fizeram alianças políticas uns com os outros por volta de 3.500 anos, e surgiu os reinos do Baixo Egito e do Alto Egito. Eles foram unidos em 3.200 a.C. sob o comando de Narmer, que foi o primeiro faraó, também conhecido como Menés. Ele se tornou o primeiro faraó do Egito porque ele juntou o reino do sul com o reino do norte, formando uma aliança e formando o primeiro império. E aí ele passou de nomarca para monarca, que é o chefe de uma monarquia. Começou aquilo que no Egito nós chamamos de período dinástico, que vai de 3.200 a.C. até por volta de 525 a.C. Época em que diversas dinastias, diversas famílias de faraós, eles se sucederam no poder, no governo do Egito, até que o Egito foi conquistado pelos persas em 525 a.C. Esse período é tradicionalmente dividido em 3 partes: o Antigo Império, o Médio Império e o Novo Império. Então a primeira parte da história do período dinástico nós chamamos de Antigo Império. Começa em 3.200 a.C. até 2.100 a.C. Durante o Antigo Império foram construídas obras de drenagem e irrigação que permitiram a expansão da agricultura. São desse período ainda as grandes pirâmides dos faraós Quefren, Quelpes e Miquerinos, construídas nas proximidades de Mênfis, que era a capital do Egito naquela época. São essas pirâmides que são o cartão postal do Egito. Quando você pensa no Egito, você pensa nessas pirâmides e você pensa na esfinge, que é a protetora do corpo do faraó. Sabe-se hoje que a esfinge leva o rosto do faraó do Quefren. Ainda do Antigo Império, o faraó conquistou amplos poderes e isso acabou gerando alguns conflitos com os grandes proprietários de terra, os chefes dos diversos nomos que existiam naquela época e que não aceitaram a situação. Isso acabou diminuindo o poder do faraó. Essas disputas acabaram por enfraquecer o poder político do Egito. O Médio Império entre 2100 a.C. e 1580 a.C., foi a época que os faraós reconquistaram o seu poder político no Egito, e a capital passou de Mênfis a Tebas, no Alto Egito. Nesse período, conquistas territoriais trouxeram grande prosperidade econômica para os faraós e para o próprio Egito. Porém, algumas agitações internas voltaram a enfraquecer o império, o que possibilitou, por volta de 1750 a.C., a invasão de Ixos. Ixos eram povos nômades
de origem asiática. Os Hyksos permaneceram por 170 anos no Egito, né? Até 1580 a.C., quando os faraós conseguiram expulsar os Hyksos, e foi marcado por numerosas conquistas territoriais dos novos faraós que surgiram ali, na região, no período que a gente chama de Novo Império. Em seu final ocorreram também agitações internas e uma onda de invasões, e devido ao enfraquecimento do Estado, o Egito acabou sendo conquistado sucessivamente por vários povos, né? Como os assírios, em 670 a.C., né? Pelos persas, em 525 a.C., que foi o final do Império Egípcio. Depois vieram os gregos, 332 a.C., e os romanos no ano 30 a.C. Então, meus amigos, nessa videoaula vocês viram sobre a localização do Egito, ali no nordeste da África, sobre as primeiras aldeias agrícolas que apareceram, chamadas nomos, sobre a divisão clássica do período dinástico da história dos faraós, o Antigo Império, o Médio Império e o Novo Império, ali onde está o Ramsés, né, da história do Moisés, que você vê na Bíblia cristã e no livro sagrado dos judeus. Espero que tenham gostado da nossa videoaula e nós nos vemos na próxima. Olá, alunos! Olá, historiadores! Bem-vindo à nossa videoaula de História, mais uma aula sobre o Egito Antigo. Hoje nós falaremos sobre a sociedade egípcia, né? Como as pessoas estavam agrupadas ao redor dos seus faraós. As pessoas no Egito Antigo, na verdade, elas eram divididas em grupos sociais bem distintos, o que dificultava, de certa forma, a mobilidade social. Havia o faraó e a sua família, os sacerdotes, os burocratas, que são os funcionários do Estado, militares, camponeses, escravos. Além desses, haviam uns grupos que a gente poderia chamar de intermediários, que não eram nem os mais pobres, mas também não eram os mais ricos. Você tinha alguns comerciantes, né? Você tinha artesãos, que eram aquelas pessoas que faziam as pinturas, que faziam música, que trabalhava com as ferramentas de metal, né, com os objetos de metais, os ourives, né, que faziam as joias para a elite egípcia, também aqueles que faziam as espadas e as lanças para os soldados, toda essa galera chamada de grupo de artesãos, né? Vamos começar pelo faraó, o nosso querido faraó aqui, olha ele aqui, ó. O faraó, a vida do faraó, a vida de um governante, era pautada pela sua religião. Quando eles ascendiam ao trono, a primeira coisa que eles faziam era começar a construção da sua pirâmide, né? Do seu túmulo. O túmulo para si e para a sua família, né? A formação do príncipe herdeiro variou muito conforme a época, né? Desde o primeiro do Antigo Império, do Médio Império, até o Império final, lá o Novo Império. O faraó ele aprendia rituais para cultuar cada deus e realizar os gestos corretos nas cerimônias e principalmente as orações a serem proferidas. Ele possuía conhecimentos também de astronomia, de matemática, que eram ensinadas aos futuros soberanos. O faraó era considerado como a encarnação do deus Horus, né? O deus, um dos deuses do panteão egípcio. O faraó devia oferecer sacrifícios diários aos deuses com o intuito de garantir ao seu povo as bênçãos das divindades. Então o faraó era esse líder religioso, ele era um líder político, ele era um líder militar, porque o faraó também ia para a guerra. Além do faraó, na elite
do Egito, nós tínhamos os sacerdotes, esses também tinham grande poder. A função dos sacerdotes era interpretar os desejos dos deuses e cuidar dos cultos religiosos. Eles formavam um grupo rico e influente na sociedade egípcia. Eles eram os responsáveis pela mumificação do faraó e das outras pessoas ricas daquela sociedade que tinham condição de pagar por um processo de mumificação. Por isso os sacerdotes eram muito estimados por uns e invejados por outros, porque afinal, próximo ao deus Horus, o deus vivo, o faraó, estavam os sacerdotes. De outro lado, nós tínhamos os escribas. Os escribas, os companheiros, eles eram grupos de burocratas, eles fiscalizavam a administração e registravam por escrito o valor dos impostos e a quantidade dos alimentos estocados. Os escribas eram muito importantes porque numa sociedade em que mais de 90% das pessoas não sabiam ler, não sabiam escrever, e havia até faraós que eram analfabetos, que confiavam os registros aos escribas. Então os escribas eram um povo muito importante dentro da sociedade egípcia. Os militares eram outro grupo visto como importante para os egípcios, além dos escribas, porque a maioria dos jovens egípcios, impedidos de ascender socialmente, eles viam no exército essa chance de crescimento. Como a maioria nascia pobre e morria pobre, porque não tinha mobilidade social, eles viam que se eles fossem bons com as armas, se eles fossem estrategistas habilidosos, se eles fossem guerreiros valorosos, eles conseguiriam subir socialmente e dar uma melhor condição de vida para as suas famílias. Porém, o alistamento militar no exército egípcio não era obrigatório. O faraó apenas tornava obrigatório em períodos de guerra, ou períodos em que o faraó queria convocar um grande exército para uma campanha militar de anexação de algum território. Mas os egípcios tinham um poderoso exército, um exército temido, um exército bem treinado. Os camponeses eram outro grupo social e, na verdade, eles faziam parte da maior parte da população. Era aqueles 90% que eram analfabetos ou que não tinham grande chance de ascensão social. Eles estavam obrigados a pagar tributo em forma de trabalhos forçados e sujeitos até a castigos, né? Eles não eram escravos porque eles não poderiam ser vendidos, né? Porque eles não tinham perdido a sua liberdade. Mas o estilo de trabalho na agricultura, nas obras públicas e naquilo que nós chamamos, no modo de produção asiático, de servidão coletiva, que é quando o faraó quer produzir algo e aí ele chama todo esse povo, ele convoca esse povo a trabalhar, como na construção de uma pirâmide. Por exemplo, na construção de um templo dedicado a um deus, né? As pessoas deixavam lá a agricultura e eram convocadas a trabalhar nas obras públicas, num regime chamado de servidão coletiva. E tinha também os escravos, esses eram aqueles que estavam abaixo da base da sociedade. Eles não eram muitos, né? Parece que na Bíblia dos cristãos, né, quando fala da escravidão dos hebreus, que eles eram muitos, mas não eram, né? Eles eram a minoria na sociedade egípcia, a maioria era de agricultores, de camponeses. Eles eram escravos de guerra, eles foram capturados em alguma guerra do exército egípcio, iam trabalhar nas minas e nas pedreiras dos estados, nas terras do rei, do faraó, e na construção dos templos. Então, meus amigos historiadores, nessa videoaula você viu comigo a sociedade egípcia, você viu o faraó e a sua família, que fazia parte da elite da sociedade egípcia. Você viu comigo os sacerdotes que, junto com o faraó, formavam esse grupo de pessoas ricas, e os escribas, que eram funcionários burocratas que cuidavam da administração do imperador. Você viu os militares, que era aquele pessoal responsável pela defesa, mas também responsável por conquistar novas terras para o império, e o exército, que era uma oportunidade de ascensão social para os jovens de famílias pobres. Nós vimos também os camponeses, que era a base da sociedade, agricultores que ajudavam a sustentar todos naquela sociedade e que trabalhavam nas obras públicas no regime de servidão coletiva. E vimos, por fim, os escravos,
que eram escravos de guerra em sua maioria, mas que constituíam uma minoria na sociedade egípcia e trabalhavam nas minas e nas pedreiras do estado, o serviço mais pesado que pessoas livres, e mesmo como os camponeses que eram pobres, mas eram livres, não poderiam trabalhar, porque não era um serviço digno dessas pessoas. Era um trabalho reservado para os escravos. Espero que tenham gostado dessa videoaula e espero você aqui na nossa próxima videoaula de História. Hello, dear students. Olá, queridos alunos. How are you today? Como vocês estão hoje? I'm so happy to be here with you. Eu estou muito feliz por estar aqui com vocês. So, let's start our English class. Então, vamos começar nossa aula de inglês? So, come on. Então, vamos lá. Today, hoje, falaremos sobre o uso de imagens para entender o que está sendo falado ou ouvido. Aí, prestem bastante atenção aqui em uma coisa que eu vou dizer para vocês. Em qualquer aprendizagem de língua, ou a sua língua materna, né, que é a língua que você aprendeu desde que você nasceu, ou uma segunda língua, uma língua estrangeira que você vai aprender, nós precisamos desenvolver 4 skills. Então, nós vamos falar sobre as 4 skills, as 4 habilidades. Reading, que o boy aí está com um book, ele está fazendo o quê? O que a gente faz com o book? A gente lê, certo? Então, a leitura é uma habilidade. Writing, que é escrever, é uma outra habilidade, ler e escrever. A próxima habilidade, o listen, que faz referência ao ouvido aqui, né, a ouvir. Então, a gente tem uma mocinha com fone de ouvido, então listen, ouvir. E a última habilidade é o speaking, que é falar. Então, para dizer que somos fluentes, a gente precisa ser fluente, ou a gente precisa ter essas 4 habilidades. Reading, writing, listening and speaking, ok? Então, agora, nós vamos falar especificamente com listen e com speaking, tá? Que é o ouvir e o falar. A gente só fala bem se você ouve, né? Você precisa ouvir as palavras para você conseguir falar, ok? Então, vamos lá. What is listen? O que é listen? É ouvir tudo, por exemplo, a song, a music, você ouvir alguém falar, né? Você gosta de música, ou você está acompanhando um texto na internet, ou você está acompanhando a letra de uma música na internet, e aí se você acompanhar alguém falando e lendo junto, facilita, porque aí você vai ouvir, vai ler a palavra, ouvindo como ela é em inglês, né? Então, isso é o listen. Atividade de listen, atividade de ouvir, você precisa criar o quê? Estratégias. E uma dessas estratégias, a que nós vamos falar hoje, estratégia para compreensão oral, ou seja, o que falarem com vocês conseguirem ouvir bem e conseguir também pronunciar, existem várias estratégias. E hoje nós vamos fazer uso de uma estratégia que é cartoon. Já ouviram falar em cartoon? Já? O que seria cartoon? Cartão? Não. O que seria então? Desenhos animados. Do you like cartoon? Vocês gostam de cartoon? De assistir desenhos animados? Então, hoje nós vamos utilizar nomes de desenhos animados aqui, que eu vou deixar para vocês como uma estratégia, vou deixar como dica aqui para vocês acompanharem esses desenhos e conseguirem aprender palavras novas em inglês. Então, quais são os motivos para aprender inglês fazendo uso de desenhos animados? Vocês concordam comigo que os cartoons, os desenhos animados, são pausados, né? São bem pausados. E a linguagem é uma linguagem bem simples, né? Até porque ele é voltado para a criança, voltado para vocês. Então, por ser mais pausado, por ser uma linguagem mais simples, vocês conseguem o quê? Ouvir bem as palavras que são ditas. E também porque os desenhos animados são contextualizados. Então, geralmente, quando está falando uma palavra, aparece a imagem. Então, esse é o motivo para que vocês consigam adquirir, vocês não esquecerem, né, do que foi falado.
Então, nós temos aqui, vou passar para vocês, alguns nomes de desenhos que ajudam, porque tem alguns desenhos que a linguagem é um pouquinho mais avançada. Como nós estamos no processo de aprender essa nova língua, eu vou passar aqui para vocês, dar umas dicas para vocês de alguns desenhos que facilitam essa aprendizagem. Então, vamos lá. Temos aqui, ó, lembrando o seguinte, a aprendizagem com desenho de palavras, né? Quando a gente diz palavras, quer dizer vocabulário. Então, o que você vai adquirir é o vocabulário, palavras novas. Porque não adianta você entender a estrutura do inglês, quando vocês forem aprender verbos, se você não tem um bom vocabulário para você falar. Você comunica muito mais com o vocabulário do que com a estrutura de frase. Porque se você chega em um lugar que você está querendo pedir água, por exemplo, mas você não sabe pedir, né? Usar a estrutura da frase, que você, I want some water, eu quero uma água, né? O que você vai dizer? Se você chegar lá num restaurante e falar assim, water, please, é muito mais bem-vindo você saber o vocabulário nesse início do que você saber a estrutura, tá? Então, esses desenhos que eu vou colocar aqui para vocês é para vocês adquirirem vocabulário, ok? Então, vamos lá. Primeiro aí, nós temos Dora the Explorer. Vocês conhecem esse desenho? Did you like? Vocês gostam desse desenho? Dora the Explorer é a nossa Dora Aventureira. Esse desenho, ele já passa para nós aqui no Brasil, ele passa ensinando inglês. Aí o episódio é todo em português, ela fala tudo em português e vai ensinando palavras em inglês. Por exemplo, nesse episódio em que ela fala sobre a mochila de backpack, né? Então a mochila fica o tempo inteiro passando, tem uma musiquinha, e aí toda hora ela fala, where is the backpack? Onde está a mochila? E aí vocês vão repetindo. Mas, se você assistir esse desenho todo em inglês, funciona do mesmo jeito. Por quê? Ele é um desenho muito pausado. Então, uma dica para vocês para assistir desenhos. Qual é a dica? A primeira dica é o seguinte, quando você não sabe nada de inglês ainda, teacher Carol, eu ainda não consegui aprender nada, eu estou começando a aprender inglês agora. Então faça o seguinte, peguem episódios de desenhos que você já conhece, você já assistiu, você já sabe o que vai acontecer, e aí você assiste ele todo em inglês, né? Pode procurar lá no YouTube, você gosta do desenho Dora, e eu já expliquei que Dora aqui, Dora Aventureira, em inglês se chama Dora the Explorer, então você vai colocar lá, Dora the Explorer, e coloca os desenhos primeiro, pequeno, assiste ele em português, depois você passa para ele para o inglês, para você já saber o que vai acontecer. Né? Para você não ficar esperando e ficar entediado porque você não está entendendo as palavras. Então, o objetivo é que você assistiu o episódio inteiro e adquire algumas palavras. E como ele está contextualizado, ou seja, tem a imagem, você não esquece, certo? Então, o próximo aqui, nós temos o nosso famoso SpongeBob SquarePants. Conhece? SpongeBob SquarePants, Bob Esponja calça quadrada. Conhecem? Então, ele também é um desenho excelente para aprendizagem. Ele é um pouco mais acelerado do que a Dora, mas ainda assim você consegue adquirir muito vocabulário com ele. Primeiro, somente com o nome do desenho. Então, no próprio nome aí, vocês aprendem o sponge, que é esponja, né? SpongeBob. A teacher Carol tá falando como o desenho fala, né? SpongeBob SquarePants. E square significa quadrado. E aí, porque aí a gente tem o square, nós temos o circle, rectangle, né? Neste caso aqui, square, o quadrado. E pants é calça. Então, mesmo não conhecendo tudo, se você enxergasse essa imagem na internet ou em um livro de inglês que você estivesse estudando, tivesse só a imagem do Bob Esponja, mas não estivesse escrito Bob Esponja em cima, estivesse escrito como está escrito aí para vocês, SpongeBob SquarePants, você já conseguiria. Aí nunca mais você esqueceria que o esponja é esponja e o square é quadrado por conta do nome do Bob Esponja, certo? Essa é uma estratégia. It's so cute, muito legal. Agora, a próxima imagem que nós temos aí é um desenho que eu não sei se vocês conhecem, but I like, eu gosto muito, que é o desenho Woody Woodpecker, que nada mais é que o pica-pau. E aí nós temos uns episódios muito legais, né, no desenho, que depois vocês podem conferir, assistir, que é quando o pica-pau está sendo procurado ou quando vai procurar alguém por recompensa, né, em troco de dinheiro. E aí sempre aparece uma plaquinha. E nessa plaquinha sempre tem escrita a palavra wanted.
E aí sempre me perguntava o que seria, mas é uma expressão assim, que geralmente a gente vê muito essa plaquinha escrito o que em português? Procura-se ou procurado. Então, por essa plaquinha, mesmo que vocês não soubessem o que significa wanted, você assistindo e vendo essa plaquinha aí escrito wanted com a carinha do pica-pau, você já conseguiria, por tudo que você já tem, já viu de desenhos, você conseguiria entender que ali a palavrinha wanted é procurado, certo? E aí nós temos uma outra palavrinha nessa imagem, que é jail, que está escrita em cima da porta, que significa prisão, né? Ou a cadeia, né? Então, a plaquinha está lá na prisão, procurando pelo pica-pau, certo? Então, adquirimos só com essa imagem aí já a palavrinha wanted, wanted. Então, você vai conseguir fazer referência quando você enxergar a palavrinha wanted na escola, ou em alguma música, ou em algum jogo, você vai fazer referência lá ao pica-pau, que tinha lá a carinha dele escrito procurado em inglês, que é wanted, ok? Então, o próximo cartoon, the next cartoon que nós vamos falar aqui, é o desenho que chama Backyardigans, Backyardigans, que nada mais é que os garotos do jardim, né? Seria assim a tradução dele. Então, por exemplo, nessa imagem aí, The Backyardigans, nessa imagem está escrito assim, ó, Follow that egg. É o nome do episódio, Follow that egg. Aí, provavelmente, vocês já conhecem a palavra egg. Eu acredito que sim, que vocês conheçam a palavra egg. Mas vamos supor que vocês não conheciam essa palavra. E aí estão os amigos, né? E aí eles estão atrás de quê? De um egg, de um ovo, né? Então a palavrinha egg faz referência ao ovo. Então você viu esse ovo aí, o egg. Provavelmente você já sabia, então você conseguiu identificar. Mas se você não sabia, você ficava assim, eu acho que é ovo, mas não tenho certeza. Com a imagem te ajudou a lembrar, certo? Então, esse é um desenho também que é muito bom para adquirir a linguagem, adquirir vocabulário em inglês, tá? Então, coloque, se você gosta desse desenho, eu tô te dando as dicas. Você pega aquele que você mais gosta para você fazer usar como estratégia aqui, tá? Kids, vocês gostaram da aula de hoje? Did you like? I hope so, espero que sim. Eu adorei dar essa aula para vocês. Eu aguardo vocês então na nossa próxima aula. So, bye bye. Hello, dear students. Olá, queridos alunos. How are you today? Como vocês estão hoje? I'm so happy to be here with you. Eu estou muito feliz por estar aqui com vocês. So, let's start our English class. Então, vamos começar nossa aula de inglês? So, come on. Então, vamos lá. Aí nós temos um outro desenho aí muito conhecido, né? Peppa Pig. Peppa Pig. E aqui nós temos um episódio que chama Pancakes. Pancakes. E nós temos na imagem a Peppa sentada na chair, né? Numa cadeira com uma pancake. Ah, não sei o que é pancake. Pancake está escrito ali, a palavra parece como a nossa, parece panqueca, mas não tenho certeza. A imagem te ajudou, né, a lembrar o que é o pancakes, ok? Então, o desenho Peppa Pig é um desenho excelente, muito bom para vocês aprenderem novas palavras. Mas a única ressalva em relação ao desenho Peppa Pig é que ele é um desenho que a linguagem dele é em inglês, mas é um inglês britânico. Então, você vai sentir um pouquinho de diferença. Se você já conhece algumas palavras em inglês, você vai sentir um pouquinho de diferença na pronúncia. Por quê? O inglês britânico, a pronúncia é um pouquinho diferente da americana. As palavras são as mesmas, mas a pronúncia é um pouco diferente. Assim como o português nosso, do Brasil, com o português de Portugal, né? Tem diferença na pronúncia. É a mesma coisa com o inglês. Mas adquire as palavras, adquire o vocabulário de forma maravilhosa, ok? Espetacular. Então, vamos lá. Eu separei aqui para você um vídeo com o desenho da Peppa Pig. O que é
pig, gente? Porco, né? Precisaria saber, se você não soubesse, se fosse uma criancinha que nunca viu a palavra pig, ela já conseguiria identificar porque é a família dos porquinhos lá, né? Então ela já consegue adquirir o pig como uma palavra para ela que ela jamais vai esquecer. Sempre que eu dou aula sobre animals e eu faço o exemplo do pig, os alunos imediatamente já associam a Peppa Pig, Teacher Carol. Então é porco, né? Fazem a referência. Então eu vou colocar aqui para vocês o vídeo, pedaços, trechos do vídeo desse episódio chamado Pancakes, tá? E daqui a pouquinho a gente volta pra gente falar sobre ele. First, I put some flour in the bowl. Ooh. Now I add an egg. Now the milk. And I give it all a stir. Mummy, can I stir? Yes, of course, Peppa. Peppa loves stirring. George wants to stir as well. No, George, like this. Okay, that's enough stirring. You two... E então, gostaram desse trecho aí? Vamos falar um pouquinho sobre ele então. Eu separei desse trecho do vídeo que vocês assistiram aí agora, imagens, né? Um pedaço do episódio em que mostra algumas imagens e vai falar a palavra, para que vocês consigam entender usando a imagem, né? Consigam entender o inglês somente pela imagem que está sendo mostrada. Então, nesse pedaço dessa imagem que eu te separei aqui para vocês, a Mom Pig, né? A mamãe Pig falava assim: First, I put some flour in the bowl. Então ela falou, ela estava ensinando, porque a Peppa tinha pedido para ela ensinar como que faria esse pancake, né? Essa panqueca. Então ela fala, First, I put some flour in the bowl. Ah, tá. Eu vi, consegui entender, consegui que ela tá com uma caixa de alguma coisa branca jogando dentro do bowl, que é a tigela, mas não sei exatamente o que seria flour. Mas vocês concordam comigo que a maioria das pessoas sabem que para fazer uma panqueca, a gente usaria uma farinha, né? E qual seria essa farinha? A gente não precisa saber. A palavra flour é farinha. Então ela fala assim, first, que é primeiro, I put some flour, eu coloco um pouco de farinha in the bowl. Ela está colocando onde? Na tigela. Então, automaticamente eu já associei que bowl é uma tigela. Inclusive, existem pessoas aqui no português que vai comprar uma tigela e que compra como bowl, né? Ou na TV, pegue um bowl, separe as claras, né? Para fazer essa receita. Então, bowl é tigela, que já é uma palavra que a gente também usa no Brasil. Então, aqui, a primeira parte dessa receita é colocar some flour, um pouquinho de farinha, in the bowl. Na segunda parte, ela diz, a Mom Pig said, ela diz, now I add egg. Viram o egg aqui de novo? Já falamos sobre ele, mas mesmo que eu não soubesse, o que ela está fazendo? Ela está pegando um ovo, então now. Agora eu adiciono, add é adicionar, né? Eu adiciono egg, adiciono um ovo, ok? Deu para entender? E agora, now the milk. O que ela estava falando? Vocês conseguem falar para mim? Eu já ensinei o que é now, agora. E what is milk? O que é isso que ela está colocando dentro do bowl agora? O leite, né? Então, vocês estão conseguindo fazer a receita, entender a receita, até mesmo sem a minha tradução. Somente vocês observando a imagem. And to stir. And to stir. Então, misture. Agora é a hora de misturar. E a Peppa said, a Peppa diz, Mom, can I stir? Mãe, eu posso mexer? Aí a mom said, a mãe diz, né? Of course, Peppa. E deixa ela mexer, stir, misturar, ok? Então, lá na imagem, lá no vídeo, eles começam a misturar esse bowl, a mistura para fazer a receita do pancake. Então, sem a minha ajuda, vocês conseguiriam entender essa receita? Conseguiriam reproduzir essa receita? Conseguiriam por conta das imagens. Então, viram como que o desenho, a imagem especificamente, ajuda vocês, é uma estratégia excelente para aprender inglês, para descobrir novos vocabulários, ok? Então vamos lá. Vou passar agora uma outra parte desse mesmo vídeo para a gente novamente fazer a leitura desse vídeo apenas com as imagens. Então vamos lá, daqui a pouquinho eu volto com vocês. Mummy Pig planning to do. On the count of 3, we all have to start jumping up and down. 1, 2, 3, jump!
right to it. It worked. Now Daddy Pig has his pancake. Daddy has a pancake on his head. Então, pessoal, gostaram lá? Essa parte é muito engraçada, né? It's so funny. Funny é divertido, engraçado. E aí, a mom said, a mãe diz assim, ó, when I count 1, 2, 3, we all jump up and down. Up and down. What happened? O que acontecia aqui nesse episódio? Vou dizer para vocês, porque eu não coloquei o episódio inteiro, mas vocês podem procurar depois para assistir. O papai, que é muito teimoso, né? O Daddy Pig, quis fazer a sua própria panqueca para jogar bem alto. Up, né? Jump up. Ele queria jogar muito alto a sua panqueca. E quando ele jogou, a sua pancake grudou no teto da casa. A mãe já tinha avisado para ele, mas ainda assim ele foi teimoso, né? E aí o que eles fizeram? Eles tentaram tirar e não conseguiram. Então a mãe teve a ideia de subir com o George, com a Peppa, para pular lá de cima, né? Para essa panqueca cair no chão. Então ela diz, when I count, quando eu contar, 1, 2, 3. O que foi falado aqui? Quando eu contar de 1 a 3, we all jump. What is jump? Pular. Up and down. Up and down. Para você pular, é cima e baixo, né? Então, quando ela contar de 1 a 3, todos nós pularemos para cima e para baixo. Certo? E aí eles pulam. 1, 2, 3, jump, jump. E eles pulam, certo? E o Daddy estava de lá olhando o que eles estão fazendo, né? What happens? O que está acontecendo? E então, the pancakes fell on Dad's head. E então, a panqueca, de fato, caiu na cabeça do Daddy, do papai. Era para cair no chão, né? E caiu na cabeça dele. Então, a Peppa aparece e diz, Daddy, your pancake is on head. A panqueca está na sua cabeça. Né? Então, vocês conseguiriam entender, mesmo que vocês não tivessem assistido esse episódio em português, porque eu já havia assistido em português e assisti ele novamente em inglês para dar essa aula para vocês. Mas o vocabulário is too easy, muito fácil, por conta da contextualização com a imagem, certo? Eu espero que vocês tenham gostado e realmente tenham entendido. Então, nós vamos agora tentar descobrir se realmente vocês conseguiram adquirir vocabulário. Então, lá na receita que a Mom Pig estava fazendo de pancakes, ela utilizava lá, ela falava que ela precisava add, adicionar egg. What is egg? O que é egg? Não trapacei, não vamos olhar aí no dicionário nem no celular, não. Faça uma resposta aqui para mim. Egg seria leite ou ovo? Vou aguardar vocês aí. Very good. Egg é ovo. Então, add, egg, adicione os ovos, né? Ou ovo, se fosse ovo, seria eggs. O próximo, ela fala, now I put milk. Agora eu coloco milk. What is milk? Seria leite ou seria farinha? Com vocês, with you. Very good. Milk é leite, certo? Olha, lembra da referência milkshake? O que seria o milkshake? É um sorvete batido com leite, milk, certo? E o próximo é flour. Flour. What is flour? O que seria flour? Ovo, já falamos o que era ovo, então só sobrou a farinha, né? Very good. Então, flour é farinha. Vocês estão bem afiadinhos. Kids, vocês gostaram da aula de hoje? Did you like? I hope so, espero que sim. Eu adorei dar essa aula para vocês. Eu aguardo vocês então na nossa próxima aula. So, bye bye. Olá, maternal, como vai? Tudo bem? Que bom que você veio, gosto muito de você. Sejam bem-vindos! Tudo bem, maternal? Você já reparou que Tia Kelly gosta muito de cantar? Inclusive agora, eu estou lembrando de uma música que a gente canta usando os dedinhos.
Será que você conhece? Sim! Se você conhece, me ajude a cantar. E se não conhece, vai aprender. Essa música é a música dos polegares. Assim, ó. Polegares, polegares, onde estão? Aqui estão. Eles se saúdam e se vão, e se vão. Indicadores, indicadores, onde estão? Aqui estão. Eles se saúdam e se vão, e se vão. Dedos médios, onde estão? Aqui estão. Eles se saúdam e se vão, e se vão. Anelares, anelares, onde estão? Aqui estão. Eles se saúdam e se vão, e se vão. Dedos mínimos, onde estão? Aqui estão. Eles se saúdam e se vão, e se vão. Agora, todos os dedos, onde estão? Aqui estão. Eles se saúdam e se vão, e se vão. Legal, né? Quem não sabia, aprendeu. E quem cantou comigo foi Joinha, me ajudou. Ah, e eu tenho aqui, ó, 2 mãozinhas de feltro. 2 mãozinhas de tecido. Me ajude a contar quantos dedinhos nós temos em cada uma das mãos. Você já parou para pensar ou contar? Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5. Em uma mãozinha tem 5 dedinhos. E na outra? 1, 2, 3, 4, 5 também. Será que tem quantos dedinhos nas 2 mãos juntas? Quantos dedinhos será que tem? Vamos contar as 2 mãozinhas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Upi! Me veio uma dúvida aqui agora. Será que nas mãozinhas de verdade nós também temos 5 dedinhos e mais 5 e juntos são 10? Vamos descobrir? Vou contar. Você pode contar na sua mãozinha aí, ou então na minha. 1, 2, 3, 4, 5. Tem 5. E agora as 2 juntas. Ah, e essa aqui? 1, 2, 3, 4, 5 também. Então agora eu vou contar as 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Igual nas mãozinhas de tecido. E se eu abaixar um dedinho, assim, ó. Se eu abaixar um dedinho, quantos que vão ficar agora? Será que você pode me ajudar? Vamos contar. Eu fiz assim, ó. Abaixei um dedinho, esse aqui. Será que agora tem 10? Acho que não. Então vamos lá. 1. E não tô ouvindo nada. Tô contando sozinha. Me ajuda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E se eu abaixar mais este e mais este em uma mãozinha, ficaram 2 dedinhos.
E na outra eu não abaixei nenhum dedinho. Assim, ó. Abaixei e ficaram assim. Vamos contar? Então vamos lá. Força e vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Muito bem, você já sabe contar isso tudo? Agora eu vou abaixar mais dedinhos. Este, assim. Toda uma mãozinha e ficou só essa mãozinha aqui de dedinhos. Quantos sobraram? 1, 2, 3, 4, 5. Mas e se eu tirar mais alguns dedinhos? Eu vou tirar este, e vou tirar este e este. Só ficaram, ó, assim. Quantos dedinhos que tem aqui? 1, 2. Isso. Vamos contar outra vez? 1, 2. E se eu abaixar este e este, se eu fizer assim, não tem mais nenhum dedinho. Agora a tia Kelly vai fazer o contrário. Eu vou levantando os dedinhos e você vai me ajudar a contar agora quantos dedinhos que tem. Pode ser? Então tá, me ajuda. Eu vou levantar este dedinho e este dedinho. Ficou assim. Quantos dedinhos que tem? Força para contar. 1, 2 dedinhos. Agora eu vou levantar este. E quantos ficaram agora? 1, 2, 3. É assim. Última vez. Vou levantar este, este, e este. Assim. Levantei todos os dedinhos. Força para contar. É a última vez. Posso ouvir você daqui. Capricha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muito bem. Você também, ó, tirou 10, nota 10. Que esperteza maternal. Com as nossas mãozinhas, com os nossos dedinhos, nós podemos quantificar as coisas, representar as quantidades. Quando eu digo 1, eu posso representar com o meu dedo. Quando eu digo 2, eu posso representar assim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, que beleza! Os dedinhos amigos. E agora, tia Kelly vai ficando por aqui. Vou continuar contando e brincando com os meus dedinhos. Você também pode fazer aí na sua casa ou onde você estiver, na praça. Pode usar um pedaço de papel, pode usar papelão e fazer uma mãozinha. Peça ajuda a um adulto para recortar para você e manusear os dedinhos. Brincar, contar, quantificar. Depois você me conta se foi legal. Mil beijinhos para vocês e até a próxima aula!